Amigos, Epifania de hoje é em torno do tema comunicação, mais uma inspiração que me chega através da minha prática clínica. E chega geralmente através de queixas como: o que eu falo não chega no outro da forma que eu intencionava, ou uma sensação de que a comunicação é insuficiente, ou ainda, o que é bastante comum, é aquela famosa trava para falar em público. Então eu estou muito bem acompanhada pela fonoaudióloga Cláudia Zina Correia e pela cantora Vânia Nascimento para a gente desenvolver essa prosa. Boas-vindas! Agradeço muito a presença de vocês aqui e acho que a gente pode começar abrindo essa prosa, partilhando como que vem sendo a nossa comunicação no decorrer da vida. Certo. O que vocês acham? A comunicação atualmente eu tenho observado, né, pelas redes sociais, pelos pacientes que me chegam, assim, muito difícil esse momento da comunicação. Eu acho que as pessoas não estão, porque a comunicação ela tem todo o momento do ouvir e do falar, né? As pessoas atualmente elas estão querendo só falar, então elas não querem, elas mesmas querem falar e as conclusões, elas não querem ouvir as conclusões das pessoas, né? Então eu tenho percebido que no decorrer, né, nesse momento de pandemia, que as redes sociais ficaram bem fortes, né? Que o falar foi muito mais do que o ouvir, né? Então as pessoas elas não querem ser julgadas ou não querem ouvir a opinião do outro, elas apenas querem falar. Então com isso a dificuldade, né? E é muito interessante o que você está trazendo, porque a escuta faz parte de uma boa comunicação, Sim, né? sim. Até para você entender como chegar no outro, né? O que o outro está falando. Mas e a sua comunicação? Como que vem funcionando ao longo da vida? Sim, a minha comunicação, assim, sempre gostei muito de cuidar, ajudar o outro, né? Sempre tive esse olhar atento, essa empatia, né? E aí foi que eu busquei a fonoaudiologia, né? Que é uma área que trabalha inteiramente com a comunicação e ela trabalha diversas áreas, né, da comunicação. Então ela trabalha do nascimento até envelhecimento, né? Então assim, com os bebês, então numa prevenção, o fonoaudiólogo atua fazendo exames da orelhinha, né, que é para prevenir a audição, algum distúrbio de audição, na linguinha, que aí vai detectar alguma dificuldade com uma membrana que existe embaixo da língua, que pode dificultar na sucção do seio materno, né? Então, previne isso e também futuramente a famosa língua presa, né? Crianças que têm esse erro na hora de falar, né, alguns sons do R e também na mastigação. Então, assim, esse teste da linguinha que é feito até os 3 meses, né, que hoje é lei, né, então é obrigatório ser feito e os hospitais fazem gratuitamente. Então ele vai estar ajudando no futuro dessa criança, né, na aquisição de fala e linguagem também. Depois a fonoaudiologia também trabalha com a parte de aprendizagem, né, nas escolas, trabalhando assim junto com os professores, com a inclusão, também com os encaminhamentos para outros profissionais, então às vezes um psicólogo, um psicopedagogo, então o fonoaudiólogo vai estar ajudando nessa etapa também. Também tem o fonoaudiólogo que trabalha com a parte da saúde do trabalhador, então assim, na parte de audiometrias, né, na hora que ele entra numa fábrica, faz o exame adimensional e depois o dimensional, porque aí você consegue ver se os ruídos não causaram nenhum prejuízo, né, para esse trabalhador. E também os professores ou locutores, pessoas que usam a voz profissionalmente, né, que precisa de um cuidado, porque se for um uso inadequado, pode trazer prejuízos para as pregas vocais, né? Sim. E aí também o fonoaudiólogo vai trabalhar com a comunicação como um todo, na fluência, na voz, na articulação, na linguagem oral e na parte escrita também. E com a reabilitação, né? Então, muitas vezes o profissional que trabalha com síndromes, doenças degenerativas, então ele vai trabalhar com um grupo
de fono, psicólogo e terapeuta ocupacional para que essa criança consiga ter essa equipe multidisciplinar. E, por último, também os idosos, né? Então, vai estar trabalhando a deglutição, que muitas vezes ele começa a dar mais... fica mais falha, né? A mastigação, a deglutição, a voz, que pode ficar mais enfraquecida, a parte cognitiva, a memória, a linguagem oral, escrita. Então, é muita coisa. O campo é vasto, né? É verdade. E Vânia, e você? Né? Como vem sendo a sua comunicação? Olha que interessante. A Cláudia foi para a área de comunicação através da fonoaudiologia por boas experiências. Eu fui para o canto, que é uma maneira de comunicar e expressar por experiências ruins. Olha só! Pois é. Desde a infância, né? Em casa era sempre uma comunicação defasada, digamos assim, que é uma realidade de muitas pessoas, né? Sim. A vida muito agitada dos meus pais, a atenção é sempre limitada, e isso influi na fala, influi na sua organização de ideias, que com o passar dos anos a gente vai aprendendo a reorganizar essas informações e tentar expressar, né? De forma que seja compreensível, né, aos outros. Mas eu pude me certificar, eu suspeitava disso, mas eu pude me certificar com o meu irmão. Porque o meu irmão são 14 anos de diferença, e eu vi assim, também pela correria da minha mãe, ele, quando novo, né, eu já era adolescente, ele ia conversar com a minha mãe, e a minha mãe, vai menino, fala logo! Sempre daquele jeito, né? Você pôde observar. Pude observar assim, acho que isso acontecia. Já vivenciei isso daí, né? E às vezes ela falava, e às vezes completava as frases dele, ele estava tentando falar, tentando expressar as ideias, reorganizando as ideias e expressando a própria, o fortalecimento da musculatura da fala, né? Que é ali nessa fase, né, vai desenvolvendo, e ele não conseguia falar. Minha mãe ou completava ele, ou, menino, você tá demorando demais pra falar. Mas assim, também a correria da vida dela, assim. E muitas vezes eu chegava a ficar com dó e falava assim, Daniel, pode falar. Eu nem não quero mais falar. Acaba que fica essa rejeição, né? E eu disse, não, pode falar, eu tô afim de ouvir o que você tá querendo dizer. E aí ele começava a falar e as ideias estavam bagunçadas. Aí eu lá olhando pra ele, só que ele já tava irritado, ele, você entendeu? E já saía, né? Mesmo criança. E isso acarretou na vida adulta, né? Ele tem uma dificuldade, assim, pra expressar, pra organizar as ideias. E eu vivenciei isso. E aí chegou uma certa fase, não só na organização das ideias pra expressar, mas também na própria forma de falar. Aí meus pais sempre falavam muito, e falavam muito alto. E aí chegou ali no começo da adolescência, eu comecei a ter problemas vocais. Eu já estudava música, gostava muito de música, estudava teclado, piano, mas não tinha contato com o canto. Até gostava, mas tinha até um pouquinho aquela rejeição. E aí um amigo falou pra mim, por que você não procura aula de canto? Eu comecei a me queixar, que eu tava ficando muito rouca, tinha vários problemas vocais, assim, ficava longos períodos rouca, e não cantava, era assim, só da fala, somente da fala já ocasionava isso. Uma vez eu conheci uma moça na escola, que ela era rouca. E um dia a gente conversando, totalmente rouca, a voz não recuperava. E eu ainda falei pra ela assim, nossa, faz tempo que você tá rouca, você não vai melhorar? Ela, Vânia, minha voz não volta. Eu tive uma disfonia uma vez e acabou estabilizando, causando alguns problemas definitivos na prega e a voz não volta. Aí aquilo me preocupou. Eu, adolescente, já tinha falado pra minha mãe, me leva no médico, depois aquela correria dela, né? E aí acabou que ficou assim, e aí eu me preocupei. Aí esse amigo falou assim, por que você não faz aula de canto? Você já gosta de música e tal? Vamos lá, vamos tentar, né? E aí assim, primeira aula, a professora já falou pra mim, Vânia, eu expliquei pra ela do porquê de eu estar lá, né? Ela só, você está falando errado. Eu falava muito grave pra minha voz. E sempre falei muito, e falava bem rápido, bem atropelado, né? Com a respiração toda instável. E forçando muito, né? Falando uma região ali que é o extremo da voz, então ocasionava problemas. E aí, depois disso, criei gosto pela coisa e nunca mais parei. Isso eu tava, sei lá, com uns 14 anos, né? Então tem bastante tempo. Seguiu carreira. E segui nessa linha, né? E logicamente com o tempo, né, depois lecionando, a questão de se posicionar no palco, né, tudo isso vai trazendo elementos que você precisa se esforçar e buscar recursos e ferramentas para você conseguir se expressar melhor. Tanto através da fala, né, seja na organização das ideias, seja no próprio mecanismo, né, como conseguir expressar de forma que a pessoa entenda. Porque às vezes a comunicação também não é só as palavras, né, não são só as palavras, mas até o olhar, quando a gente conhece muito bem uma pessoa, né?
a gente olha para a pessoa já sabe o que você está querendo dizer, né? Então, vai muito além. Né? Então, acho que você realmente passar a mensagem que precisa chegar e essa mensagem precisa ser interpretada da forma que você esperava. Lógico que nem sempre isso acontece, mas são todas ferramentas que a gente vai buscando, né, no decorrer da vida. E o meu foi tudo isso. Como em um determinado momento da minha vida eu vi que isso era um déficit muito grande e que eu precisava resolver por questão de saúde e por questão de vida mesmo, que eu vi que eu precisava me comunicar com as pessoas de forma mais eficiente para se fazer entendida, né? E eu disse, então vamos resolver isso. E aí estamos aí até hoje, resolvendo, né? Que maravilha! Eu sempre gostei de me comunicar. A minha mãe me contava que com 9 meses eu já estava tentando estabelecer uma comunicação com as pessoas, mas nem sempre foi fácil para mim, não. Durante todo o primeiro setênio, eu tinha muita crise de amidalite. Então tinha muita coisa que eu tinha vontade de comunicar, eu percebo hoje, né, mas que por algum motivo não conseguia comunicar. Então somatizava nas amígdalas. Aí, com o tempo, depois desse primeiro setênio, foi melhorando, não tinha mais crises crônicas, né? Aí eu percebia uma influência do emocional. Eu me lembro que uma vez eu tive uma sensação de ter engolido um sapo. Já era adulta, né? Aconteceu uma situação e eu senti que engoli um sapo e não consegui colocar para fora o que eu gostaria naquele momento. Aí de novo, placa de pus nas amígdalas e foi a última vez que eu tive amidalite e gosto de me comunicar. Hoje eu sinto uma fluidez, talvez nem sempre é algo super fácil e tranquilo, mas foi um processo também. E falar em comunicação não é falar só da linguagem, falar da fala, do verbo, né? Tem várias formas de se comunicar. Então tem a verbal, a não verbal, a linguagem corporal. Você estava contando pra gente as porcentagens, sim, né? Vamos falar sim. aqui para todo mundo. Então, a comunicação, a gente vê uma pessoa falando super bem, né? Uma pessoa fluente, a gente imagina, nossa, como ele fala bem, mas na verdade existem algumas coisas que estão juntas, né? Então a nossa comunicação, ela é dividida em palavra, né? O que a gente diz, né? O uso do vocabulário, a construção dos pensamentos, a partir da voz e a partir dos gestos, né? As palavras, né? Elas numa comunicação, 7% a pessoa, o interlocutor percebe 7% da palavra da pessoa. 38% é a voz. E dentro da voz está o volume da voz, a velocidade e o tom da voz. E, pasmem, 55% são os gestos, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala algo e o nosso corpo não quer falar aquilo, o interlocutor percebe que você não quer, né, falar aquilo, porque o corpo fala mais do que as palavras e do que a própria voz. Então, por exemplo, se você falar para mim assim, eu tô cansada, né? E aí você pede para mim, pega um copo de água. Aí eu vou fazer, pego, né? Então, só de eu ter feito esse movimento, né, a minha expressão facial, você vai entender que eu não queria pegar esse copo de água para você. Né? Então, muitas vezes a gente se comunica, né, no nosso dia a dia e a gente dá muito da nossa expressão e as pessoas começam a perceber. E a gente fala, não, eu não quis dizer isso, né? Na verdade, o nosso corpo já disse, né? Sim, e até chegar na palavra, até chegar na escrita, né, lá com os sumérios, o homem da caverna usava uma linguagem não verbal, né? Eram os gestos, os gritos, os grunhidos e também a linguagem não verbal, que a gente pode entender aqui como a representação gráfica, né? Os desenhos que se encontravam nas cavernas, né? Os desenhos rupestres. E eu fico pensando, será que o homem da caverna brigava menos do que o homem moderno? Porque entrou a palavra, tem toda aquela situação de cada um ter a sua interpretação, que é resultado de toda uma bagagem, né, o conjunto de crenças de uma pessoa. Então você estava conversando, falando das porcentagens, e eu estava aqui pensando, será que o homem da caverna
era mais simples nas suas relações? Não sei, mas me parece que com a palavra a gente entra numa complexidade maior. E acho que é legal também, né, falar muito do repertório comportamental, porque os animais se comunicam o tempo todo, né, também. Eu acho a abelha super interessante. Tudo abelha dança, né, gente? Tudo. A abelha para acasalar dança. A abelha para contar para outras que encontrou um alimento numa determinada posição, ela dança. De outro jeito. A dança é a comunicação das abelhas, né? Aí vai, indo para os primatas, tem as vocalizações dos chimpanzés, que eu lembro até a situação da gente conseguir identificar os choros do bebê, né? Porque os chimpanzés têm uma vocalização para alimentação, para sobrevivência, para reprodução. E quando a gente ouve, né, uma mãe falar do filho, tá ouvindo o filho chorando, esse é choro de fome. Esse choro é manha, tá querendo um colinho, né? Sono. Conhece Sono. tudo, né? Então é um processo até chegar nessa linguagem e na fala propriamente dita, né? Na arte tem esse processo também, né, Vânia? Imagina. Tem. E não só o não verbal, como no verbal, na palavra cantada, a gente tem técnicas para se passar o que se pretende, né? Por exemplo, na ópera, no musical, tem técnicas com vertentes ali do teatro para que a gente passe a intenção correta, né? Porque às vezes você acha que está passando a intenção correta, só que não. Às vezes não tá. Às vezes mesmo você esteja cantando, não, eu estou passando, mas para que a pessoa de fato entenda, você precisa enfatizar aquilo ali, que aí entra a expressão, né? Algo que está enfatizado. Então isso vem também das técnicas para que a gente consiga, porque a hora que junta a música, né, junto com a palavra, são muitas informações. Então a gente precisa mostrar o que eu quero mostrar. Por isso que você vê no teatro o pessoal com movimentos bem expansivos, né, vai passar alguma coisa, faz aquela cena muito, muito expressiva, né? Porque a pessoa que tá, o espectador precisa de fato ter certeza do que foi passado. Senão chega no fim da história, não sei se eu entendi. Não tenho certeza se... Ficou uma dúvida, né? Será que aconteceu isso, né? Então, assim, para que eu tenha certeza que a pessoa entendeu, a gente usa de técnicas para passar a mensagem. Assim, se eu tô passando felicidade, se eu tô passando tristeza, se eu tô passando rancor, se eu tô passando amor. Então, não adianta só, não, eu estou amorosa hoje. Não vai passar a intenção, né? E tem uma coisa muito legal na música, falando agora da música instrumental, que também passa muitas sensações. É lógico que isso... faz parte aí da história da música desde os primórdios, mas se consolidou no romantismo, principalmente, a música programática. Ou ela traz a ideia de textos, né? No romantismo estava muito aflorada essa questão de expor ali o sentimento, né? Então, os grandes compositores, né, da época pegavam poemas, né, inclusive de outros grandes poetas da época, entre outros, né, e musicavam aquele poema, só que sem palavra. Então, assim, se esperava que o ouvinte vislumbrasse toda aquela cena que estava sendo exposta ou entendesse a ideia do poema através do som. Então, assim, isso foi muito forte no romantismo, mas no classicismo já se tinha muito. E algo que, assim, as pessoas consideram, né, como a primeira obra que tem essa ideia um pouco mais simples, não transcrevendo um poema, mas transcrevendo estações, as 4 estações de Vivaldi. Então, assim, cada movimento é uma estação. É o outono, é o inverno, é o outono de Vivaldi, primavera de Vivaldi, o pessoal pede muito, né? Apesar de não ser ainda consolidado como música programática nesse período, já era uma forma dele expor as estações do ano. Então, assim, você ouve, tem momentos que parece que o violino é o som dos pássaros cantando na primavera, né? Então você olha só os pássaros cantando. No outono não tem, no inverno, né? Não tem. É muito mais voltado para outras coisas que te levam ali para aquele estado, né? Para aquele momento, para aquele cenário. Isso teve em outras músicas também. Então, assim, o ouvinte vislumbrava o poema, vislumbrava o espaço, as sensações, né? Então, só através da música instrumental. Então, tem muitas formas da gente comunicar, não só palavras. E será que todo mundo tem a mesma necessidade de comunicar? O que vocês acham? Uns mais que outros, né? Sim, porque tem os extrovertidos, né? Que tem uma necessidade maior de ir para fora, de transmitir uma mensagem, de absorver do mundo, né, de comunicar. E os introvertidos,
menos, a comunicação é mais consigo mesmo, né? Agora, não dá para negar que a extroversão, ela vem promovendo mais adaptação, justamente por ser necessário você transmitir uma mensagem, né? Vamos supor lá, o Homem das Cavernas encontrou uma caça ali, aí ele vai transmitir essa mensagem para os outros, né? Então isso já torna uma adaptação mais, né, eficiente. Então 75% da população é extrovertido e 25% da população é introvertido. Agora, o que é extroversão e introversão, né? Falar um pouquinho, que aí vai mais para a minha área também. Muitas vezes a pessoa pensa que é super comunicativo, então é extrovertido, né? Mas falando de personalidade, não é bem assim para a psicologia. O extrovertido pode ser comunicativo também. Mas o que caracteriza a extroversão é a energia, a libido para o mundo objetivo, para o mundo de fora. E a introversão para o mundo subjetivo, né? Para o mundo das impressões, para o mundo das emoções. Então é isso que caracteriza. E o extrovertido busca mais essa comunicação. Mas as duas, né, atitudes diante da vida, elas têm riscos. Porque o extrovertido, se ele só vai para fora, ele é pouco autêntico, né? Acaba sendo uma reprodução do que ele vê lá fora, porque ele não tem aquela pausa para se acessar. E o subjetivo, né, o do mundo conectado com o mundo subjetivo, que é o introvertido, se ele não for para fora, ele vai ter uma questão com adaptação, ele vai ter uma tendência a se isolar. Daí eu trago sempre na clínica, quando esse tema aparece, a necessidade da gente construir pontes, né? O extrovertido ter pontes que liga ao mundo interno e o introvertido pontes que ligam ao mundo externo. E aí eu vejo que a arte cabe muito bem, Vânia. Como que você vê isso? Olha, é uma ponte até necessária muitas vezes, né? Até falando dessa questão da introspecção e a pessoa extrovertida, né? Uhum. Eu me sinto introvertida, Uhum. né? E a arte para mim também foi uma forma de expressar. A gente estava conversando e amadurecendo um pouco melhor esse aspecto, né, de quem é introspectivo. E eu sempre senti essa dificuldade de comunicação, até pelas minhas experiências já narradas, mas as organizações, as ideias e também como o outro vai interpretar aquilo que você está querendo dizer, né? Uhum. E muitas vezes quem é introspectivo conversa muito consigo próprio. Só que o que eu falo para mim mesma não é da mesma forma que eu preciso falar para você para que você venha compreender aquilo que eu compreendi, digamos assim. Para mim, uma imagem já vem uma ideia completa, um cheiro, uma experiência, uma vivência, uma lembrança. Eu não preciso contar e narrar para mim mesma aquilo, né? E às vezes a gente espera que o outro entenda você falando em poucas palavras, né? E Praticamente adivinhe. Adivinho. Vivi muito isso também, até com as experiências com os pais, né? Também vendo essa ideia. Então, a gente fala em poucas palavras, você já tem que ter entendido. Você entendeu, né? Sempre aquele fim de conversa assim, não, você entendeu, já tá concluída a ideia, né? Mas não, então, é até como expressar e como fazer o outro entender aquilo que você está querendo dizer. É por isso que às vezes fica aquela comunicação assim, nossa, mas tal pessoa, né? Que nem você falou assim, tive uma atitude, mas falei uma outra palavra contraditória, né? A minha atitude. E às vezes acontece também. Eu quis falar alguma coisa, não, mas não é a intenção que você entendeu. Né? Isso acontece muito. E é engraçado que com a arte, além de você conseguir, apesar de ser algo talvez um pouco abstrato, ainda mais falando da música, né, esses sons e tal, aquilo, como você tem que entender, você tem que trazer aquilo para o entendimento, ela se torna mais concreta. E aí parece que você começa a dar nome para os sentimentos. E eles começam a ganhar cor, começam a ganhar som e começam a ganhar sentido. Então, às vezes, o que eu sinto, eu consigo dizer para você, através das experiências e de todos os rótulos que eu coloquei em tudo, no bom sentido da palavra, né? Que agora eu entendi que aquela sensação, aquela experiência tem tal sentido, tem tal cor, tem tal som.
né? Então, assim, me ajuda a expressar melhor, me ajuda a entender e organizar essas ideias, essas sensações, esses sentimentos, né? E como eu até falei anteriormente, na música, né, na expressão do canto e também nos instrumentos em geral, a gente tem as técnicas para conseguir passar essa ideia, né? Isso nos ajuda na vida também, porque assim, o que eu preciso dizer, como eu preciso me posicionar para que aquela mensagem de fato venha a ser entendida na sua real ideia original, partindo da minha cabeça, né? E além da forma de você conseguir, é engraçado porque quem é introspectivo, né, vive ali mais no seu mundo, às vezes não se coloca em situações, né, de se expor, subir num palco ou cantar, né? Colocar a sua própria voz para fora, como é difícil, né? Para algumas pessoas, para mim também foi muito difícil. Né? Ainda mais como introvertida. É mais difícil. Nossa, é difícil demais. Eu lembro assim que a primeira vez que eu cantei de fato num palco, que não era só eu, mas com o microfone na mão, eu tremia de passar mal. O primeiro concerto que eu fiz como solista, eu não me lembro. Eu lembro da música começando e o maestro fazendo assim pra mim. E eu lembro da música terminando. Então, pra você ver, eu acho que o corpo entrou assim em estado de proteção. Esqueça desse momento pra você não guardar, né? Eu acho que depois muitas e muitas vivências eu lidando com isso e assim, a própria segurança a partir do estudo, né, do conhecimento musical que vai trazendo, você vai ficando mais tranquila também e vai tendo um pouquinho mais de autoridade, senão eu sei fazer, agora eu vou fazer. Mas é muito difícil se posicionar, né? E assim, vou expressar a minha voz, tocar o instrumento também. Mas eu acho que quando se fala do canto, e a grande maioria dos instrumentistas concordam, né? O canto como um instrumento seu, é muito difícil colocar pra fora. Você sempre sente aquela sensação, vão me criticar, eu não vou gostar da minha voz, eu não vou gostar da forma que eu cantei, né? Ou a gente não vê como um instrumento, né? O Eduardo vai tocar o violão, então ele vem e toca, né? E é o som do violão. Não, o meu não, é o meu som. Sim. Tem tudo a ver comigo. E quando a pessoa toca, né? Eu tenho uma sensação de que ela tá ali, tem o instrumento que a protege entre a plateia e ela tem o instrumento, a voz não, né? Não, a liberação, expõe, né? Todo o seu ser, né? E Vânia, tem uma curiosidade, porque vale dizer que a Vânia também é professora de canto. E uma curiosidade você já encontrou nessa prática, né, no seu ofício, situações de uma pessoa que não tem tanta fluidez na comunicação, mas entrou a música, entrou a nota musical e muda? Muitas experiências assim. E o contrário também. E o contrário também. Eu sou uma delas. Entrou a nota musical. Aqui Mas olha, as duas situações tem. Tem tanto a pessoa que é muito tímida, que não necessariamente é introspectiva, né? Mas que ela tem essa dificuldade em falar. Tem alunos que chegavam na sala, bom dia, Vânia, bom dia. E ficava lá. Se eu não falo assim, vamos vocalizar? Tá tudo bem com você? Se você não perguntar, a pessoa não fala nada. Então assim, vamos tocar? Vamos. Aí, e começava. Então assim, não tem a conversa. Tem gente que já chega conversando, e se você não chamar pra aula, nem faz aula, né? Então assim, tem os dois casos, mas na hora de tocar, ou de cantar, né, o oposto aparece. Então assim, às vezes... são muitas experiências, né? Mas muitas vezes a gente vê que a experiência que a pessoa tem com a arte ou com a música, ou às vezes questões dela mesma, né? De resolver isso, né? Então, às vezes tem gente que é muito tranquila, mas na hora de ver a música como refúgio, né? É o momento que eu queria tanto poder falar isso, eu queria tanto poder contar isso, e a hora que a música começa, a pessoa coloca tudo pra fora, através da música. E o contrário também, tem gente que tá tão exposta que a hora que vai cantar sente essa questão, né? Tipo assim, nossa, será que eu tô fazendo certo? Será que as pessoas vão ficar olhando assim? Será que eu tô agradando? Será que, né? Então você vê muito desses dois opostos e tem muita gente também que tem a dificuldade de comunicar, tem a dificuldade na música, mas consegue compreender os elementos e aí vai trazendo isso pra realidade, assim, não vou conseguir expor. E aí entra também a pessoa que gagueja, né? A pessoa que gagueja normalmente não acontece essas hesitações durante o canto, né? Ela consegue cantar e não ter essas disfluências que acontecem na fala, né?
tem cantores famosos que foram gagos, né? Eram gagos, então a gente pode dizer isso, porque a pessoa que gagueja tem uma dificuldade, um sofrimento, né, muitas vezes, para se comunicar, porque não consegue se expressar através da fala, então, às vezes, deixa de fazer uma entrevista de emprego, ou deixa de ir atrás de uma pessoa que gosta porque não consegue se expressar, então, é muito triste, né, a pessoa não ter essa segurança na fala, né. Então, assim, o gago, na hora, é um problema neurológico, né, no processamento da fala. E o que acontece quando ele canta, é um processamento em outro local, entendeu? Então, e também pela fala, a música ter as vogais mais compridas. Ritmo, né? Tem esse ritmo sim, aí, né? E aí também é algo pronto, não é ele que está falando, né? Então, com isso, ele consegue ter uma performance melhor do que se fosse uma fala, né? Então, muitas vezes o gago consegue, e isso é bom para ele, né? Porque é uma forma de expressão. Mas assim, eu também recebo pacientes que têm esse problema e a gente faz um treinamento, né? E ninguém é 100% fluente, né? Nós hesitamos, quantas vezes a gente já, né, nesse momento aqui, a gente falou e mudou a palavra, né? Então, o gago tem que entender isso, né? Muitas vezes, como a fala é algo automático, se ele se programa muito para o que ele vai falar, ele se perde, né? Então, aí esse problema faz com que ele não consiga fluir na mensagem, né? Então, fica realmente difícil. E também no desenvolvimento normal da criança, né? Existe um momento que ela está no amadurecimento, né? E ela precisa saber qual palavra ela vai usar, porque todo aquele como se fala, aquele quadro, né, de desenvolvimento morfossintático, muitas vezes ele não sabe que palavra ele vai usar. Ou, por exemplo, mãe, eu quero água, né? Então, nesse momento, se os pais não estiverem naquela coisa que você falou, né? Os seus pais, apressando, fala logo! Nossa, mas pelo amor de Deus, você não sabe falar. Então, esses momentos, né, tem que ser de calma, esperar a criança falar, esperar, ou você dar o modelo certo, não corrigir, né? Então, tudo isso vão ser coisas que no futuro vão refletir na fala, até como um adulto que vai querer se posicionar num palco, né? Vai querer, numa roda de amigos, contar as coisas, porque às vezes são coisas da infância que ficaram muito marcadas, né? E essa disfluência normal de fala é esperada até os 5 anos, então depois a criança consegue caminhar sem problemas. Mas é importante também, uma coisa para alertar as pessoas, que se essa criança, nesse momento de 4, 5 anos, tiver esses momentos de gagueira, né, uma disfluência, né, e persistir acima de 5 anos com movimentos de tensão corporal, né, então piscar o olho, a criança que faz muita força, né? Então isso pode vir mais pra frente ser uma gagueira mesmo, não apenas essa disfluência normal. Então é muito importante. E assim, a técnica do canto ajuda muito, né? Porque aí faz com que a pessoa consiga... existem técnicas da fala que a gente também prolonga um pouco as vogais, né? Então, a velocidade, diminui um pouco a velocidade para que ele possa estar respirando e conseguindo concluir o pensamento, né? Então, as inflexões, né, também ajudam muito, a melodia da fala, né? Ajuda muito a ele a conseguir expressar o que ele precisa falar. Essa experiência, né, que eu tive com os meus pais, é lógico que, assim, eu tentei ser um pouquinho mais presente nisso com o meu irmão, porque eu fiquei realmente comovida, mas eu tento aplicar com a minha filha. Então, assim, é claro que a gente também vive na correria, às vezes ela tá falando e a gente tá andando, fazendo outras coisas, mas eu tiro momentos para realmente ouvi-la. E aí, recentemente, isso acontece na verdade com frequência, mas eu achei muito bonitinho. Ela começou uma história, ela recomeçou a história 4 vezes, reorganizando as informações. Ela foi contando, depois ali de umas 5 palavras, ela se esbarrou ali em alguma coisa e viu que a informação estava errada.
que ela repetiu uma coisa, não lembro exatamente. E ela voltou, e eu fiquei só ouvindo. E ela voltou de novo e continuou contando. Ela conseguiu concluir a história com boas palavras, sim. né? Depois de 4 vezes. Tipo assim, ela recomeçando, consertou. Não, Uma peraí, mamãe. construção, Imagine se ela fosse uma mãe que interrompesse, dissesse pra ela que ela não estava falando corretamente, ou então, tá muito, né, de novo. Então aí a criança já vai tendo essa visão de que eu não sou uma boa falante, né? Algo que é natural começa. Então, realmente... Mas é que, infelizmente, eu vim de uma experiência negativa, Sim. então a gente acaba já tendo essa você. informação. Sim. Exatamente, mas é uma coisa que tem que E ser um cuidado, conversada. né? E um cuidado. Você já teve lá desde o seu irmão, já um cuidado eu já mais pratiquei ali. consciente. E aí, agora eu realmente faço com ela. É lógico que assim, faz parte, inclusive, dos períodos, né, de crescimento da criança, também saber que não tá só nela, né, tem as fases do egocentrismo, né, que ela também precisa saber. Então, às vezes, de fato, eu tô fazendo uma coisa, agora eu tô fazendo, Babi, ou Bárbara, né, Babi, aí você, agora a mamãe tá ocupada. Eu tô indo fazer tal coisa. Ela fica lá atrás, contando 1000 histórias, eu vou pra cozinha, senta pra contar Vou as até histórias. aproveitar nesse momento, né, falar um pouco da minha experiência nesse momento de pandemia e o que tem chego, né, para mim no consultório, com relação a esse momento que a gente passou, né, que os pais malucos, né, dentro de casa, trabalhando e as crianças lá sem poder ir pro colégio. Sem trocar com os amigos, sem né? poder ter a babá ou o ajudante, né, então eles tinham que se imaginar, né, a situação. E assim, a exposição de telas, né, o tablet, o celular, a televisão, né, tudo isso, mesmo sendo programas educativos, né, então não é recomendado que as crianças sejam expostas, até os 2 anos, não ser exposta a nenhum momento, né, a essas telas, né. E assim, o que tem chego no consultório, as crianças com atraso de fala, porque não vivenciaram, né, esses momentos de troca com as crianças, né? E também um questionamento que eu me faço, assim, será que essas crianças já não tinham e os pais não tinham, né, por estarem na pandemia, estavam mais presentes com as crianças, né? Então fica assim um ponto de interrogação, né? Tem o problema das telas, né? E do contato, da falta, mas também desse olhar Da que os pais... presença dos pais sim, mesmo, também, né? nesse momento de pandemia, né? Que foi triste, mas que também acolheu um pouco mais, né? Esses pais com o olhar, né? E agora, acho que é legal a gente trazer também a influência do emocional e da autoestima na nossa comunicação e vice-versa, né? O quanto uma questão, muitas vezes orgânica, pode comprometer a nossa comunicação e afetar o nosso emocional e a nossa autoestima. Isso aparece no ofício de vocês também? Sim. Muitas vezes essa questão orgânica, né? Então, uma disfonia, né? Que é uma alteração da prega vocal. A prega vocal, ela fica nessa região, né? Esse tubo. As pregas vocais, elas ficam paralelas ao solo, né? Nessa região. Então, na hora que o ar sai, né? Na expiração, a gente tem a vibração das pregas vocais. Se a pessoa usa erroneamente ou mesmo tem um pólipo vocal, então ela vai ter um problema na hora da voz sair. Então, uma voz rouca, né? Ou então também pessoas que têm fissura lábio-palatal, pessoas que nascem, né, com essa dificuldade também vão estar com um som, uma voz fanhosa. Então, esses problemas de articulação, né, que podem acontecer no adulto, então muitas vezes eles me procuram também para melhorar a dicção. Não que eles tenham esses problemas orgânicos, mas, por exemplo, uma pessoa que quer melhorar a performance no trabalho, né? O home office que tem acontecido, eles querem falar melhor, então a gente faz um treino para que ele tenha uma dicção, porque na hora que a gente fala, todos os órgãos da fala se movimentam, então a gente tem que ter uma boa abertura de boca, a velocidade da fala também não pode ser muito grande, então você tem que saber que hora você tem que diminuir a velocidade, se você quer dar mais ênfase numa palavra, e o volume, né, também, a velocidade e a voz, que também tem que estar tudo bem conectado, como eu falei, né, sobre o corpo. Então as pessoas têm buscado mais, né, no consultório
essa parte de estar melhorando a performance. E eu acho que essa parte emocional, né, que muitas vezes já fazem um psicólogo junto para poder ter essa segurança, né, porque não é fácil, né, você ter que se expor quando você se percebe um alto-falante, né. Mas é isso. E você? Como que você vê essa história da autoestima, do emocional, nesse se colocar para fora, né? Na questão artística, é maravilhoso, né? É incrível, porque a gente tem muitos desafios a superar, né? Com a gente mesmo e com a relação com o próximo. E se colocar no palco, se apresentar, né? Eu vejo quão é difícil dos alunos o momento da apresentação. O dia da apresentação. E depois, como ficam realizados e felizes, né? Porque é um bálsamo para a autoestima, sim, né? Sim, é um bálsamo. Porque é aquele momento que eu me superei, eu consegui. Geralmente os comentários são: Vânia, eu não vou me apresentar. Vânia, eu não vou conseguir. Calma, tudo com tranquilidade. Você me fala, gente, a apresentação vale 6 meses de aula, né? Porque a experiência que você tem no palco, você não tem só na sala de aula. Não adianta você estudar só na sua casa, só fazer as aulas, lógico, necessário, porque vai te dar todas as ferramentas para você conseguir lidar ali com o momento, né? Tecnicamente falando, musicalmente falando. Mas você subir no palco e realmente conseguir encarar tudo aquilo ali é um grande desafio, né? Se você nunca parou para pensar nisso, pense em você no palco, caso você nunca esteve. Né? Então, realmente subir no palco e expressar a sua arte, aquilo que você se dedicou ali por alguns meses, né? Que seja, ou por um tempo maior, é difícil, né? Só que é uma realização. A hora que aquilo passa, é maravilhoso. Assim, eu consegui. Sim. Eu me expressei, eu superei todas as minhas dificuldades, aquele grande desafio, aquela grande barreira foi superada, foi transpassada. Sim, eu vejo que nesse processo a autoaceitação é muito importante, né? Porque o que aparece muito na minha prática clínica é a expectativa que se tem sobre si mesmo e o impacto que se deseja causar no outro. Mesmo, não precisa nem ser um palco, mas no mundo corporativo, né? As pessoas apresentam, tendo 1000 reuniões por dia e com apresentações de ideias e projetos, né? Eu tenho percebido que é algo que pode travar muito se ela não aceitar, né, que o conhecimento que ela tem, a bagagem que ela tem e tiver uma expectativa, né, um teto muito alto, sempre se comparando com alguém que ela admira e não reconhecendo o recurso que tem. E isso acaba intensificando mais a insegurança. Ela vai se fechando mais, né? Sim. E é mais difícil. E aquele momento que ela realmente o cume, né? Que chegou tudo aquilo ali, que realmente é o momento da apresentação na empresa, por exemplo, ou em outros cenários ali que você, né? Chegou o momento de eu me expor. Então toda aquela bagagem que eu venho carregando chegou aqui. E se a gente não toma cuidado com esses elementos, de vez de vir aquela sensação de passou, graças a Deus, né? Vem aquele momento de frustração, não foi do jeito que eu queria. Se julgar, culpa, né? se julga, se compara. E não olhar a superação toda, né? E uma humildade de, poxa, olha, da próxima vez eu vou colocar tal coisa. Sim, melhorar, né? Porque assim, essas pessoas que hoje em dia usam a internet, né? Blogueiros e tal, se você vê o primeiro vídeo que ela colocou e depois, há um tempo, você vê como mudou, né? A pessoa vai... Porque o treino vai fazendo com que ela... A gente como músico, né? A gente vê material antigo, ou a gente chora ou a gente dá risada. Aí depende do seu estado emocional. Ou a gente quer esconder, ou a gente... Não, escondido ele se encontra. Mas eu entendo que, principalmente depois dessa nossa conversa, que esse se colocar para fora é um bálsamo. O chegar ali no palco, ou chegar ali expor uma ideia... partilhar uma informação é uma coroação, né? E uma permissão que a gente dá pra gente mesmo e uma aceitação do que se é, do que se tem, né? Pra partilhar com o outro. Na música a gente tem um pensamento que eu acho que ajuda a frutificar bem essa ideia, a gente não se cobrar tanto, porque é muita cobrança por um lado, né? Mas você pensar que você sempre entrega pro outro. Eu não estou fazendo para mostrar o que eu tenho, mas eu estou entregando para você o que eu tenho. O que eu tenho para te oferecer. O que eu tenho para oferecer? Uma canção.
Eu te dou a minha canção. Então, assim, eu não estou fazendo pra mim, mas estou oferecendo algo pra Uma você. doação, né? Uma doação. E entender, né, para facilitar essa entrega e soltar essa oferta, entender que o outro receber ou não, ou receber numa determinada intensidade ou não, não pertence a você. Não. Pertence à abertura do outro, É. né? Você pode estar entregando o melhor de você, mas se o outro não tiver uma abertura, ele pode não receber, independente da sua performance, Sim, né? Mas entra nessa questão do amor sem esperar o amor de volta, né? Eu Exatamente. realmente vou oferecer, mas eu não estou esperando que algo volte pra Troca, mim. né? Que é de Estou fato esperando um aplauso, entrega. por exemplo, né? Uhum. Então, realmente entregar. Que é de fato a entrega. Bom, vamos brincar um pouquinho para fechar, já que a gente está falando em se colocar para fora, então vamos trazer para fora um sentimento ou sensação e uma palavra do que ficou no nosso encontro. Vamos lá. Um sentimento, eu vou conectar com as minhas primeiras palavras aqui na nossa conversa, né? O que eu vivenciei e o que eu vivo hoje. Então, assim, a gente poder conversar isso e falar sobre isso e levar essa informação, para mim, o sentimento é de esperança. Né? Porque é algo que não tinha, não porque por culpa dos meus pais, mas era falta de informação que se tinha. Né? Então, assim, que eu tenho a esperança de que isso possa, de fato, chegar a mais pessoas e que isso não aconteça mais. E se acontecer, a gente sempre pode reparar, transformar ao longo da nossa jornada. Sempre né? há tempo. Sempre há tempo, né? Quanto a vida, há tempo. Eu tenho felicidade por estar aqui podendo falar para todas as pessoas, né? Estar em companhia tão agradável que vocês duas puderam estar com a gente aqui conversando, tão gostoso nesse dia agradável que, né, nós pudemos estar, eu acho que passando um pouquinho, né, do que é a comunicação para cada um que nos ouviu. Eu acho que é uma gratidão, né? E estou muito feliz mesmo. A minha, eu acho que a palavra partilha faz parte, né? Eu agradeço profundamente a partilha do conhecimento e experiência de vocês e fico muito feliz e grata por poder partilhar com vocês também que estão ouvindo a gente. E alegria é o sentimento, que eu acho que a partilha é algo que promove muita coisa, né? A partir de uma troca, quantas ideias surgem, quantas curas podem surgir. E é isso, muita alegria. Ai, que Gratidão. Já que a gente está trazendo aqui a comunicação como uma forma de se colocar para fora, vamos fechar essa prosa com dois maravilhosos aqui se colocando para fora com a sua arte, Vânia Nascimento e Eduardo Uchoas. E para a gente combinar com toda essa conversa sobre comunicação, nós escolhemos uma música bem leve, bem singela, que é a Trevo. No refrão fala: eu só quero o leve da vida para te levar. E para a gente se comunicar bem, conseguir se expressar bem, a gente precisa ter essa leveza. Trevo de 4 folhas, manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz eu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço casa, se decidir bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo para. É a sorte de levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá. Tu
domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço casa, se decidir bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero leve da vida pra te levar. E o tempo para. Ah, é a sorte de levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá. Pra te levar e o tempo para. Ah, é a sorte de levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá, é trevo de 4 folhas, é trevo de 4 folhas, é trevo de 4 folhas, é trevo de 4 folhas,